Fala galerinha, estamos hoje aqui com a grande estrela, né? Mãe dos palestrantes, dos coaches, terapeutas, a nossa primeira grande polímata a ser entrevistada no canal. Ela que foi artista, ilustradora, escritora, né? Professora espiritual, né? Ela que inaugurou esse tipo de corrente aí. É influenciadora, né, do novo pensamento, né, do novo pensamento, do pensamento novo, ou do pensamento novo como que, né, seria o embrião do que hoje conhecemos como coach, né? Ela que inventou o conceito de poder vibratório, né, o poder da atração, muito divulgado hoje em dia. E através desse poder, né, da atração, né, foi ela que cunhou a frase, né, o que quer que o homem expresse, ele começa a atrair, justamente para justificar então essa ideia do poder da atração, desse poder do pensamento, né, o poder do pensamento positivo, né. Muito tempo passamos aí por vários movimentos, né, através de livros como A Cabana, né, outros livros também como O Segredo, lembra do Segredo? Então, também um livro que é inspirado, de certa forma, nela, esse poder, de certa forma, da atração. Entupidos, né, de charlatões que leram certamente algo de seus trabalhos, né, misturando com os históricos, com os humanistas, psicologia positiva, entre outros. E que o problema todo é que eles escondem, né? Escondem toda a fonte, né? Visando certamente aquele lucro, né? E por isso engambelando e tal as pessoas. Diferente do movimento que ela inaugurou, junto com muitos outros que certamente também passarão aqui pelo canal. Então, vamos lá. Galerinha, eu estou falando dela. Ela que é a mãe do coachismo, Florence Scovelchin. Primeiramente gostaria de agradecer o convite, uma grande oportunidade para continuarmos o nosso trabalho de orientação, mas agora em outro nível. Eu tenho a incumbência de atuar como professora no processo de mudança do indivíduo, para que ele avance e suba para um outro nível, isso é definitivamente da caverna. Florence, além de muito linda, né? Parabéns. Vejo que seus livros contêm aí muita filosofia, né? Muito pensamento rebuscado, refinado, né? Inclusive com citações de filósofos e tal. Você teve alguma formação, então, em filosofia, em alguma área próxima, aproximada? Posso dizer que sim, e não. Acredito ter passado pelo caminho do meio, como ensinado por Aristóteles. Meu foco foi tentar despertar pessoas para o caminho da virtude, como ensinou Maquiavel e tantos outros. No meu caso usei comparações metafóricas, um tipo de aconselhamento positivo, segundo a lei da atração, pois a nossa realidade pode ser construída, por meio de nossas vontades e pensamentos positivos, regados pela fé, e um pouco também de misticismo cristão. Florence, em um mundo cheio de gurus de todos os tipos, influenciadores, né, terapeutas aí, charlatões, coaches, né, de todo tipo, né, não acha que esse apelo à terapia não seria um traço de uma sociedade doente, né, de uma doença universal? Um tipo de geração fraca, né, que não se suporta, que não tem paciência, que não suporta o peso da vida e busca aí essas muletas, né, psicológicas, essas muletas, esses gurus, vamos dizer assim. Não acha um pouco disso? Tem um pouco disso? Não tem um pouco a ver? Isso aí não tem, né? Certo? Se pensarmos assim, a palavra de Cristo deveria ser lançado ao mar. Precisamos de multiplicadores e vocacionados, ou seja, a arte do terapeuta não é inútil, como os girinos da lagoa também não são, como o feto que tantos julgam não valer, quando na verdade dentro dele habita um ser humano no estágio embrionário, o fato de não poder ver não anula a sua existência. Então como negar as necessidades e a terapia? No mundo há pessoas que sofrem.
Enquanto uns ajudam financeiramente, dando emprego e salário, outros ajudam com doações diretas, outros ainda como voluntários, oferecendo ensino e capacitação, e outros como no meu caso com livros e palestras de apoio emocional. Tudo isso fortalece o bem coletivo e o individual. Forrest, você disse no livro, em um dos seus livros, que a vida para você seria uma espécie de jogo, né? Eu gostaria de saber a que tipo de jogo você estaria se referindo. Não seria, então, a vida não seria, então, uma batalha mais semelhante a uma batalha e não a um jogo? Gostaria de saber. Sim, em partes tem alguma razão. Estava me referindo à capacidade de se manter resiliente frente aos desafios, obstáculos do agora, as pedras no caminho. Mas quanto ao jogo, estava me referindo ao jogo proposto por Cristo. E qual o jogo seria esse? O jogo do dar e receber. Cristo me ensinou que tudo que o homem lançar de boa fé, a ele retornará, como aquele que planta e colhe, que procura e acha, que chama e é atendido, que espera e alcança, eterno retorno do amor fati, eterno retorno do da vida plena, como forma de medir a grandeza da vontade de continuar, aceitando de algum modo que não podemos mudar. Em suma, já definiu os teus valores e objetivos? Investiu no autoconhecimento? Tem cuidado da sua saúde física e mental? Tem construído relações significativas, relações sólidas, de longo prazo? Costuma celebrar pequenas vitórias? Tem sido flexível e resiliente? Maquiavel acrescentaria, abre aspas. Eu comparo a fortuna a um desses rios torrenciais que, quando se enfurecem, alagam os campos, destroem as árvores e os edifícios, removem a terra de um lugar, e depositam em outro. Todos fogem diante deles, todos fedem à sua fúria, sem poder opor-lhes resistência. Mas isso não significa que, quando estão calmos, os homens não possam fazer provisões contra eles, construindo diques e barragens de forma que, ao crescer novamente possam ser conduzidos por canais ou sua força não seja tão desenfreada e prejudicial. Fecho aspas. Esse trecho revela a importância da prudência e da adaptação, duas principais cartas de um jogo vitorioso, pois é preciso ser astuto para boas negociações, perspicaz na tomada de decisões, hábil para a resolução dos problemas, sagaz para uma ação eficaz, engenhoso para trepassar desafios, inteligente para encontrar a melhor solução e pragmático, para saber o que fazer em cada situação e posso dizer que a esquerda é burra por isso. Por não resolver problemas pois a culpa é sempre do outro sempre apelando para o mimimi. Não é engenhosa por não ter poder criativo e a criatividade, para eles, tudo, e de forma generalizada, é fruto da especulação burguesa. Que não é inteligente, e sim infradotada justamente por não ser engenhosa por encarar as coisas não como elas são mas como elas deveriam ser, não são pragmáticas, sempre apelando para o relativo, optando pelo abstrato e pelo subjetivo, porque para eles nada é real e não existem verdades. E se não existem verdades, tudo se faz temporário. Passageiro, ponto efêmero, fugaz. Breve. Perecível. Momentâneo. O relativismo é paradoxal, empobrece as relações. O relativismo cria dificuldades em julgar atos morais pois sem um critério universal tudo pode ser justificado com base no contexto cultural ou individual, retornando ao ciclo paradoxal. A relatividade. O relativismo tornaria impossível o progresso moral pois se todos os valores e crenças são igualmente válidos o progresso moral tornar-se inviável. Assim tudo dependeria então de uma perspectiva minando as responsabilidades da pessoa, sempre havendo formas de desculpas, sempre fugindo das máximas de Kant, máximas do imperativo categórico, pois se não existissem padrões comuns como determinaríamos o que é justo ou correto? As pessoas se conectam muitas vezes porque acreditam em algo semelhante, compartilham de algo comum, e esse algo sendo relativo, não existiriam possibilidades de pontos comuns, só fragmentados. Por exemplo, a justiça e os direitos humanos baseiam-se frequentemente em princípios universais. O relativismo questiona a universidade desses valores. O relativismo atrapalha a ciência ofuscando a busca pela verdade objetiva sugerindo que todas as interpretações tenham igual ao mérito. O relativismo atrapalha a ordem e a hierarquia. Na educação, se o professor é só mais um ajudante, o conhecimento rigoroso perderia a função abrindo espaço para opiniões pessoais.
Por isso é preciso que haja sempre um equilíbrio entre o relativismo e os princípios universais. Florence, na pergunta anterior você chegou a falar dessa lei, né, da lei da atração e tudo. Deu uma breve introdução a respeito dessa lei, mas e aí então dentro da obra, mais especificamente da obra, você falou que muitas das enfermidades que temos é resultado de uma atitude de pensamento, né? Que nós mesmos criamos e tal, como se fosse alguma coisa psicossomática, alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo, né? E aí, você gostaria de dar algum detalhe? Você acha que poderia dar algum detalhe mais a respeito? Eu gostaria de saber. O povo quer saber, o povo quer saber. Sim, é tipo isso. O que o homem cativo em seu âmago de certa forma acontece, claro, desde que não se distraia e que saiba economizar capital, tempo, mas não afetos. Uma imaginação que se repete torna-se real, para o bem ou para o mal. Entendeu? Por isso imaginar o bem, atrai o bem, assim como imaginar o mal, atrai o mal. Sacrifícios, pois não temos apreço a esse esforço, um ato de conhecer a si mesmo, como diria Sócrates. Florence, em alguns momentos de sua obra, nós encontramos a filosofia, em outros momentos teologia, em outros até psicologia. Você chegou a ter contato com todas essas áreas de estudo? Teve algum contato, alguma prática? Ou seria apenas uma entusiasta, né, desses caminhos? Eu gostaria de saber, o povo também. Eu sei que você conhece Voltaire, eu sou como ele, creio em ser benevolente que criou o mundo. Apesar de ter lido bastante suas obras, tenho divergências com seu pensamento. Para mim a metafísica não é banal, muito pelo contrário, a metafísica para mim é vital, é a parte mais nobre da filosofia, da teologia, da fé. Meu trabalho aqui na Terra foi divulgar o bem, o amor, as leis do amor, que inclui a lei da atração e o poder do pensamento positivo. O ser humano sozinho é fraco, porém também pode ser anulado no coletivo, mas nossa força vem do alto, a força de quem acredita no novo pensamento, que se respalda no mundo metafísico. Florence, por curiosidade, conta para nós sobre aquela metáfora que você criou sobre o vapor, a mente e a eletricidade. Achei bastante interessante e eu gostaria de compartilhar com os ouvintes aí, que eles soubessem também. Conta para nós. Existem 3 departamentos na mente humana, o subconsciente, ou consciente, e o superconsciente. O subconsciente poderia ser comparado com um motor invisível, com um tipo de vapor, a eletricidade que impulsiona o corpo para a concretização dos nossos sonhos, e muitos sonhos se materializam. O subconsciente tem o poder de indução, mas é preciso exercício, dedicação, para que as ideias já imprimidas cumpram o seu papel nos fazendo agir no mundo. Há males que derivam do acaso, sendo portanto aleatórios, mas a maioria dos males nós mesmos é que criamos. Através do poder negativo do subconsciente. No superconsciente está Deus, lugar de ideias perfeitas, talvez como sugeriu na pergunta inicial. Existe uma guerra entre essas partes da mente, entre o que é certo, o que é do nosso dever, o que é justo, contra todo tipo de liberdade, e até mesmo libertinagem. Agora o consciente é você, seu estado real, é o agora, quando te das conta de uma emoção como tristeza ou alegria, está no estado consciente. Assim como quando resolves um problema matemático, está a usar o teu consciente. É ele que dá um entendimento do mundo exterior. Infelizmente, galera, nosso programa chegou ao fim por falta de tempo, mas em breve estaremos juntos novamente, eu, você e os nossos convidados, né? Gostaria de agradecer a Florence, essa grande estrela da noite, né, do dia, de qualquer horário, não sei. Mas e agradecer diretamente aí ao público, a paciência, né, de ter se envolvido no nosso assunto interessantíssimo, na nossa metafísica de hoje. Então, com essa estrela, né, do novo pensamento novo,
Mas obrigado aí mais uma vez pela participação. Espero em breve, né, possamos nos encontrar em breve, não daquela maneira, mas dessa maneira aqui, enquanto durar o nosso podcast, nosso Deadcast, o canal do Elenco Humor. Muito obrigado, hein? Valeu. Tudo bem, meu querido, já está na minha hora. Papai do céu já mandou recado, já bipou aqui através dos meus mentores. Obrigado pelo convite e até a próxima.